falei para minha esposa, né? Tá frio ou eu tô me cagando? E ela disse, tu tá te cagando. Mas já estamos aqui essa preparação para estar junto de vocês me remeteu a uma situação extremamente valiosa da época que eu fui atleta, mas principalmente preparador físico de grandes equipes do futebol brasileiro e passagens pelo exterior também. Hoje é dia de jogo, hoje é dia de jogo grande. E nesse exato momento eu estou conversando com vocês, estou me recordando de quando eu preparei muitas equipes para jogos importantes e decisões que eu tive o privilégio de participar, que eu tive o privilégio de conduzir equipes de atletas fortes fisicamente e mentalmente. E nesse exato momento eu estou fazendo um exercício mental que eu olho para vocês e eu estou dentro do vestiário, conversando com atletas de alto valor, com alta capacidade de fazer a diferença dentro do seu jogo, do jogo de cada um. E essa foi a forma que eu me comprometi de entregar o melhor que eu posso nessa manhã para vocês. Porque sendo dia de jogo, sendo dia de decisão, não é hora de economizar. Como diz uma cliente minha, não é hora de economizar. Depois a gente descansa. Depois a gente descansa. E quando eu chego nesse palco, como o próprio Almir falou, eu saí do campo do futebol em 2015. Aí eu vim para a aventura de empreender. E é muito gostoso. Mas desde 2015, eu nunca tive uma sensação de subir no palco, fazer uma palestra ou fazer a consultoria, a mentoria individual ou dentro das empresas e sentir o clima que eu sentia dentro do vestiário para poder orientar os meus atletas. E vocês são responsáveis de me remeter a essa sensação depois de 7 anos. Uma energia que me retroalimenta, que me deixa forte para poder conduzir a minha equipe, para poder performar da melhor forma possível dentro do campo de jogo. Só por causa disso, e não é só por causa disso, vocês merecem uma salva de palmas. Palmas para vocês. Cara, a parada é o seguinte, ó. Eu penso que treino é uma coisa muito séria. Treino é sério e é importante para a nossa performance de vida. Ontem teve um encontro dos palestrantes e aí teve um cara que eu admiro demais e ele estava relatando para mim. O esporte mudou minha vida, Marcelo. O ato de treinar mudou minha vida. E aí outra pessoa me perguntou no mesmo momento, por que é importante treinar, Marcelo? Treinar é importante por 3 motivos. Primeiro, nós precisamos ser forte fisicamente. Porque se nós somos fortes fisicamente, existem 3 bons motivos para a gente treinar. O nosso corpo e a nossa mente. E eu não vou entrar aqui naquele papinho groselha de que gera produtividade, qualidade de vida. Isso tudo é commodity, todos vocês já sabem. E quem não tem o hábito de treinar, não é um apelo forte. Você precisa treinar por 3 motivos. Primeiro, para você poder ter boas relações sexuais com teu parceiro ou com a tua parceira. É preciso ser forte fisicamente para a gente ter boas relações sexuais. E quando a gente tem boas relações sexuais, a gente é mais feliz. Segundo, nós precisamos ter autonomia. Autonomia de ir e vir, caminhar, deslocar. O tempo vai passando, o nosso corpo vai perdendo a funcionalidade. Isso é normal. Isso é normal. Porém, eu tenho a responsabilidade de, durante a minha travessia, durante a minha jornada, cuidar dessa máquina física e dessa máquina mental, que é a responsável pelo meu desempenho, pela minha performance e pelos meus resultados. Eu preciso chegar com o andar do tempo, com a autonomia de colocar minha cueca, colocar minha calcinha, calçar meu sapato, tomar banho sozinho e não apenas depender dos outros. Ter essa autonomia te bota com autoridade dentro do teu jogo, porque sem autonomia do teu corpo, você não joga. E terceiro e último, covardia.
A questão da covardia é o seguinte, moçada. É um pouquinho duro que eu vou falar, mas eu preciso dizer para vocês. E eu falo com todo o respeito com a história de vocês, ok? E eu espero que depois dessa palestra, a gente possa, quem se sentir acolhido pode refletir sobre o que a gente está conversando. Porém, com o avanço do tempo, nós precisamos cuidar do corpo? Sim. Precisamos cuidar da mente? Sim. Nenhuma novidade para vocês, o que eu estou falando. A questão é, com o avanço da nossa idade, com o passar do tempo, a máquina não é mais a mesma. Porém, eu preciso, nessa hora que eu estou jogando, escolher em ter prazeres duradouros. Porque se eu não me cuidar agora, lá na frente, você vai ser covarde e irresponsável, porque vai tirar do caminho, possivelmente o teu filho, o caminho da vida, para cuidar de ti. Porque agora você não teve a responsabilidade de ser responsável de cuidar da tua máquina. E a tua máquina te coloca no jogo. E nós precisamos ser extremamente coerentes nesse cenário, porque treinar me dá a capacidade, a segurança e a confiança de atuar. Quando eu tenho capacidade, quando eu tenho segurança, quando eu tenho confiança, eu tenho meus pontos fortes nutridos, abastecidos, protegidos e recompensados. E esses pontos fortes, a gente vai falar mais adiante, são os que fazem diferença quando eu estou no jogo. E um detalhe importante, se eu não tenho essa capacidade fortalecida, essa segurança e confiança, eu dou brecha para o meu medo se instalar. E quando o medo instala, eu fico paralisado. E se eu estiver paralisado, eu não vou produzir. Se eu não estou produzindo, eu fico naquela parada assim, ó, quando a minha primeira mentora falou. Eu fico tipo calcinha bege. Como é que é calcinha bege? Ela não estimula ninguém e só cumpre função. Quando a minha mulher bota a calcinha bege, ela já está mandando recado para mim. E aí a parada é o seguinte, eu fico na realidade extremamente burocrático. Eu viro um pai burocrático, uma esposa burocrática, um atleta burocrático, um gestor, um líder, um treinador burocrático, porque a minha confiança, a minha segurança e a minha capacidade estão abaladas, e aí eu começo a me retrair. Eu não vou para o jogo. Como a gente falava no vestiário, a bola queima no nosso pé. E se a bola queima no nosso pé, eu não quero jogar, eu não quero atuar, eu não quero responder, eu não quero ter a responsabilidade de falar sobre a derrota. Porque derrota não se explica. Derrota, a gente lambe a ferida e eu tenho 24 horas para chorar. Porque depois dessas 24 horas, eu tenho pessoas que confiam em mim, acreditam em mim e que precisam que eu gere a minha remontada. Por isso é tão importante, quando nós somos fortes fisicamente, eu estimulo meu senso de capacidade, de segurança e de confiança, porque treinar é enfrentar uma resistência todo dia. E quando você se acorda, já está enfrentando uma resistência. Só o ato de levantar já é uma resistência. E treinar te traz a confiança, repetindo, a capacidade e a segurança de fortalecer os teus pontos fortes. E onde é que entram os nossos pontos fortes, gente? Antes de passar nos pontos fortes, eu comentei para vocês que a gente não fala, que a gente não explica a derrota, mas a gente comemora as vitórias. Mas uma das coisas que o esporte me ensinou, essa vida de esportista, me ensinou, e eu faço atividade física, eu comecei com 6 anos de idade, por um problema de saúde, e o esporte me ajudou a curar esse problema. Eu tive uma passagem muito rápida como jogador de futebol profissional e como preparador físico de equipes é que a minha carreira decolou. Aí a parada foi o seguinte, toda essa andança de futebol, de esporte, me ensinou a importância da gente ter coragem.
Mas a coragem não é aquela parada assim de você ser o mais valentão, o mais forte, o mais fodão da parada. Não, é a importância de a gente saber as nossas vitórias e as nossas derrotas. Com certeza todo mundo que está aqui presenciando essa palestra já ouviu falar essa palavrinha, vitórias ou derrotas. A questão é que quando a gente conquista alguma coisa, uma meta, um objetivo, um título, uma medalha, seja lá o que for, a gente precisa comemorar. Tem que comemorar. Porque para sentir o beijo saboroso da vitória, ela te cobra prazer duradouro. Primeiro tu paga, depois tu recebe. E se a gente parar para visualizar, o pódio tem só 3 lugares. E o primeiro é só um. A montanha, a base dela é ampla, mas o pico é estreito. Não é para todo mundo. Não é que a vitória segrega quem vai chegar. É que é necessário querer pagar o preço para beijar e sentir o gosto saboroso da vitória. Porque vitória tem sabor, vitória tem gosto. Porém, quando tu sobe a tua montanha, quando tu cruza a tua linha de chegada, quando tu está no lugar mais alto do pódio, comemora. Porque não existe vitória pequena nem vitória grande. Toda vitória merece ser respeitada porque você teve que abrir mão de algo para conquistar. Ela não vem de graça. Ela não vem de graça. E quando você chegar lá na tua montanha, quando você cruzar a tua linha de chegada, quando você chegar no teu pódio, comemora. Vibra, aprecia a vista lá de cima e provavelmente vocês já estão visualizando o próximo passo que vocês vão dar, o próximo pico que vocês vão subir, mas desce. Desce porque em cima da montanha o ar é rarefeito e não dá para montar morada, moçada. Desce porque lá em cima não dá para montar morada. Porém, quando você desce, você já não é mais o mesmo que subiu. Quando você subiu, você estava aqui. Quando você comemorou lá no pico, você estava aqui também. Quando você desceu, você embarcou conhecimento, você embarcou novos recursos, você embarcou novas potencialidades que precisam ser trabalhadas, precisam ser lapidadas para que você possa seguir para o teu próximo objetivo. Para o teu próximo objetivo. Sabe por quê? Mais uma coisinha dura que eu vou falar para vocês, mas ela precisa ser dita. Amanhã, todos nós aqui estamos concluindo um objetivo. Para estar no Empreende Brasil, a gente se preparou. Teve organização, teve uma série de paradas para a gente estar aqui. É uma vitória para todos nós. Mas amanhã, quando todos nós nos acordarmos, essa vitória não vai ter servido para mais nada, ela já está no passado. Ela não serve para mais nada. A única coisa, e talvez a mais importante de tudo, é que quando você acordar, hoje, quando você acordou, você estava aqui. Amanhã, quando você acordar, você vai estar aqui. Porque você já não é mais o mesmo. Você embarcou conhecimento, você embarcou experiência, você tem novos recursos para trabalhar, aprimorar e colocar no teu jogo. Agora, o erro e o grande problema é quando a gente absorve esses recursos, bota no nosso cinto de utilidades, bota na nossa mochila e não usa, não trabalha. Aí o que acontece? Vem o outro lado da moeda, a derrota, que eu prefiro chamar como aprendizados. A parada é o seguinte, quando acontece uma derrota ou um aprendizado, a vitória só está querendo trazer para nós, moçada, que falta um detalhe para a tua habilidade, para o teu recurso, ficar aprimorado para te ter acesso a ela, para te poder beijar ela, para ela poder te receber. E aí ela diz assim, negão, tá faltando o seguinte, ó, só falta isso aqui. Então vamos ter humildade para perguntar, quem está à minha frente, vem cá, o que tu está fazendo? Como é que eu faço para chegar até aí? Eu quero muito, mas eu estou treinando e não estou chegando. Eu estou usando as técnicas de venda e não está chegando. Eu estou usando tal estratégia na minha equipe e não está engajando. O que é? Humildade para reconhecer
que falta alguma coisa para mim passar para o outro nível. Quem é aqui do estado, da cidade de Grande Florianópolis, sabe que tem o Cambirela aqui pertinho. Para subir o Cambirela, eu tenho determinados recursos. Mas se eu for subir o Aconcagua, os recursos que eu tenho para subir o Cambirela não me servem. Mas quando eu subir o Cambirela, eu posso refinar esses recursos, preparar para aí sim ir ao Aconcagua. Depois eu desço, comemoro, desço e as experiências que eu embarquei, que eu adquiri na descida desse Aconcagua, eu posso me preparar. Por isso que se chama esse nome, porque tem um ponto até o outro, para que eu possa entender o percurso que eu preciso fazer, porque eu tenho a derrota, eu tenho a vitória, uma meta, o desejo, o ponto de partida, e aqui é a minha linha de chegada. Esse trajeto, ele não é linear. Ele tem subidas, descidas, vitórias, derrotas, vitória, 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 derrota, derrota, vitória. Ele é um eletrocardiograma. E esse eletrocardiograma, ele traz a capacidade e o teste da nossa energia física e energia mental. Imunidade física e imunidade mental. E capacidade de musculatura física e musculatura emocional. E tudo isso a gente só consegue treinamento, moçada. É treinamento que consegue isso. Só assim que a gente consegue. E isso é tão importante porque o treinamento me dá... Algumas pessoas dizem que dá inteligência emocional. Eu não entendo muito dessa parada de inteligência emocional. O que eu acredito é a agilidade emocional. A capacidade de você tomar decisões, de você ter uma remontada rápida diante de um cenário que não é favorável para você. Eu prefiro ter agilidade emocional do que inteligência emocional. E aí quando a gente chega e descobre que o treino pode me dar isso, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, eu acho muito difícil que algum profissional da área esportiva, educação física, que é a minha área, já tenha falado para vocês. Eu preciso treinar certo. E o que é treinar certo? Treinar é a capacidade que você tem de abastecer os teus poderes pessoais. Quais são nossos poderes pessoais? São 5. Se liga. Criatividade, conexão com as pessoas, liderança pessoal, planejamento e competitividade. Todos nós temos esse recurso. Todos nós. A diferença é que uns são mais, outros são menos. Eu, por exemplo, meus picos são competitividade e planejamento. Só esses picos aí somam 59% do Marcelo. E isso faz com que hoje, desde 2015 eu pratico jiu-jitsu. Por que eu escolhi o jiu-jitsu? Porque competitividade é meu nível máximo. Então eu faço uma atividade que me dá tomada de decisão, uma atividade que me dá competitividade e uma atividade que me dá capacidade de estratégia. Porque competitividade é meu máximo. Então quando eu estou no meu jogo do dia a dia, eu utilizo muito a competitividade dentro do que eu faço no meu trabalho. Então o treino não é o treino da galera. Quando você for procurar um treino, não é o treino da galera. É por isso que as pessoas fazem academia, pagam um ano e na terceira semana ou na mesma semana param, porque a motivação acaba. E o dia que você tiver só a motivação, quando acabar ela você não tem mais nada, porque você não sabe por que você está fazendo. E isso serve para qualquer coisa. Eu não acredito em motivação. Quando rapidamente, eu tive muitos treinadores que botavam um videozinho motivacional antes das partidas importantes. Tinha gente que dava soco na parede, tinha gente que babava, tinha gente que chorava. Comigo não dava nada, cara. A gente saía da sala, calçava a chuteira, ia caminhando em direção do vestiário. Eu só sabia de uma coisa, o que eu tenho que dizer? O que foi embarcado durante a semana para que eu, como atleta, pudesse performar, ou o que a minha equipe, o que eu embarquei na minha equipe para que ela pudesse performar. Quando ela chega no campo de jogo, é DNA, é suor, é respiração, e você não se lembra de motivação. Você lembra do que precisa fazer.
Você lembra do recurso que você tem embarcado. Quando vocês sentam para tratar de um contrato, de uma venda, vocês não lembram do videozinho do gladiador. Não, você lembra do que tem que fazer. Da tua habilidade de comunicação, da tua habilidade de conexão, de entender a leitura corporal de quem está do outro lado, para te conectar e gerar o teu negócio. Então, o treino, quando a gente treina, ele abastece os nossos pontos fortes. E os nossos pontos fortes é que vão para esse jogo. E aí é nesse jogo que faz a diferença. É nesse jogo, obrigado. É nesse jogo que faz toda a diferença. Eu tenho... Esse aqui. Deixa eu só voltar aqui. É isso mesmo. A gente já está no final, moçada. E eu acho tão importante esse cenário quando a gente coloca esses fatores importantes, porque se a gente negligencia esses fatores, eu deixo de abastecer os 3 pilares da minha performance. Quais são os 3 pilares da minha performance? Eu, família e trabalho. Em primeiro lugar, velho. Em primeiro lugar, eu. Sugiro não inverter essa ordem. Coloca o trabalho em primeiro lugar. O trabalho está aqui. Você está aqui definhando. Com a desculpinha que tem que trabalhar, tem que abastecer tua família, tem que pagar as contas e tal, e você está lá definhando. Aí você não tem mais força física, você não tem mais energia física, você não tem mais imunidade, você não tem mais desenvoltura, você não consegue mais conectar com a tua empresa, com a tua equipe, as vendas estão mais ou menos, os resultados não chegam, você já virou calcinha bege. Se o trabalho depende de você, quem é que tem que estar em primeiro lugar na parada? A mesma coisa a família. Aí você quer uma vida plena com a tua mulher, quer os teus filhos saudáveis, mas você não dá atenção para ela. E aí está aqui, definhando. Você está aqui definhando. Mas quando chega a tua vez, você quer que a empresa te dê resultado, que a empresa te dê grana, que a empresa provém mais sonhos para ti, e a mesma coisa a família. Então, em primeiro lugar, quando eu tenho os meus poderes pessoais abastecidos, em primeiro lugar, eu. Isso é egoísmo, gente. Isso é respeito com o teu corpo, com essa estrutura que te coloca em condições de jogar, e jogar com performance. Porque performance é desempenho, e o resultado é apenas uma consequência da tua preparação, do teu desempenho e da tua performance. Não sei se vocês viram aí, moçada, durante a apresentação, eu tinha um QR Code, né, nessa tela. Eu não vou vender nada para vocês aqui. Eu queria passar o recado e que vocês pudessem pescar essa informação e utilizar ela da melhor maneira possível dentro do jogo de vocês. Você pode até não treinar, e está tudo bem, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui refletindo sobre o que nós conversamos. E para mim está tudo certo, para mim está excelente. Esse QR Code vai dar numa página aonde na feira eu vou fazer uma masterclass onde eu vou aprofundar esses temas. E aí, cara, vai ser mais legal porque a gente vai estar mais íntimo. Quem tiver dúvidas, pode me perguntar, eu vou responder, embora seja online. A gente vai ter um pouquinho mais de intimidade e isso pode até gerar um pouquinho mais de confiança para a gente dar continuidade nessas informações que eu acredito que mente treinada é corpo que obedece, moçada. E vira uma retroalimentação. Eu alimento a minha mente através do meu corpo e o meu corpo e a minha mente me devolve em performance para minhas ações físicas e mentais. Um detalhe importante que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Muitas vezes nós duvidamos da nossa capacidade. Eu muitas vezes duvidei da minha capacidade. E eu tive mentores, pessoas que acreditaram em mim e fizeram muitas vezes eu gerar a minha remontada. Porque a questão não é perder. Quando a gente ganha ou quando a gente perde, isso não nos define.
Isso é passageiro. A medalha é passageiro, o prêmio é passageiro, o troféu é passageiro. O que fica são os aprendizados da vitória e da derrota. E quando eu acreditei definitivamente em mim, aí o jogo ficou incrível. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente está acreditando, é não ter medo. E quando a gente não tem medo, a gente dá o primeiro passo. E aí, para encerrar, eu quero trazer uma frase que eu carrego no meu celular direto e todo dia eu uso. Esse passo aqui, ó, põe o pé que o teu Deus vai te dar ao chão. Põe o pé que teu Deus vai te dar ao chão. Acredita, moçada. Acredita que dá para fazer jogo bom, que dá para vencer. E quando você tomar uma tamancada, como a gente fala no vestiário, não te preocupa. Lambe a tua ferida. 24 horas para sorrir e 24 horas para chorar. No outro dia, nasceu o sol, você abriu o olho e a gente vai para o jogo de novo. Entendendo por que eu ganho e entendendo por que eu perco. E era isso aí. Moçada, um beijo no coração de todos. Aproveitem o Empreende Brasil, porque eu vou aproveitar. Agora que está acabando a palestra, eu estou mais relaxado, vou curtir. Então, foi uma satisfação muito grande. Espero ter contribuído não só para o treino de vocês, mas para a vida, porque eu acredito que o esporte ensina e é possível se desenvolver através do esporte. Beijo no coração de todos. Valeu, moçada. Empreende Brasil.